Gente, então, como a gente estava falando, pode voltar o anterior aí, se quiser, para a gente acompanhar um pouquinho aqui, o outro, né? O serviço de convivência, ele deve ser organizado em grupos, a gente falou dos objetivos, a gente falou que esse, né, qual é o objetivo? É você desenvolver um sentimento mesmo, né, de pertencimento daquela classe, daquele grupo. E esse serviço, ele deve ser organizado realmente em grupos, no máximo 20 pessoas, tem pessoas que desenvolvem com 30, né? 30 usuários, sob a responsabilidade de um orientador social. E essa oferta das atividades em espaços físicos, pode ser em unidades públicas, pode ser privadas sem fins lucrativos, desde que no território de abrangência do CRAS. Eu falava sobre isso porque o CRAS já está subsidiando vocês, inclusive nesse monitoramento também, porque a própria secretaria já traz, né, de promoção social, a importância do CRAS estar fazendo, não é, esse monitoramento do serviço de convivência. E nós falávamos, inclusive, dessa oferta, né, desse serviço. Tem muita gente que hoje atua enquanto organização da sociedade civil em alguns espaços que são cedidos, né, pelo Estado. Exemplo disso, os centros, né, tem alguns centros comunitários que eles liberam, né, em termos de cessão de direitos, concessão de direitos para realizar as atividades, para estarem ali, porque não estava funcionando de uma certa forma e cede para a organização da sociedade civil. Mas é importante que essas unidades, onde estejam próximos, né, na abrangência dos CRAs. E aí a gente tem vários CRAs, 28 CRAs, vocês podem solicitar da secretaria também a lista dos CRAs para ver onde que vocês estão, né, inseridos, o território que vocês estão, qual é a abrangência do CRAs, para que o CRAs esteja com vocês, né? Então, é importante ressaltar que o tamanho do grupo poderá variar conforme o perfil desses participantes. Ou seja, deve-se levar em conta, né, a complexidade, né, ou seja, a vulnerabilidade vivenciada por esses indivíduos que compõem o grupo e ainda as estratégias de intervenção que serão adotadas. Essa importância, né, de você verificar o que esse grupo traz, quais são as temáticas que você vai trabalhar com esse grupo, e nós vamos falar um pouquinho mais adiante, porque depende muito, né, da vulnerabilidade em que esse grupo se encontra. E a própria tipificação traz isso. Qual é esse grupo? De que forma que eu vou trabalhar esse grupo? São as estratégias que se deve criar para trabalhar com esse grupo. Pode passar. Bom, onde? Olha a perguntinha, onde que eu vou desenvolver, não é, essas atividades concernentes ao serviço ofertado, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos? Ele pode ser ofertado tanto CRAs e centros de convivência, que são instituições públicas, como entidades socioassistenciais parceiras. Hoje, o CRAs, a gente não tem mais assim, os grupos lá definidos do serviço de convivência, mas eles podem estar trazendo esses grupos que são acompanhados lá, aquelas famílias acompanhadas no CRAS, elas também fazem aquelas palestras socioassistenciais pertinentes ao serviço de convivência, principalmente encaminham para as instituições que têm as atividades. Olha que importância, né, do CRAS estar ali na área de abrangência, porque o CRAS vai conhecer as instituições que tem, quais são as entidades que estão ali naquele território, e que o CRAS poderá encaminhar as famílias, os adolescentes, os jovens, né, os idosos, para estarem ali participando de algumas atividades, de algumas oficinas. Tá? Então, é importante notar que essas instituições devem estar inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, se for, né, ou Distrito Federal, depende de onde ele esteja, e seguir os devidos trâmites legais para que a parceria seja reconhecida. Então, acho que tem o microfone aberto. Observem isso, então. Vocês, enquanto entidades ou organizações da sociedade civil, vocês precisam estar inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social para que vocês possam ter parcerias com o governo, tá? Então, enquanto entidade, vocês estarão, por exemplo, quando tem um chamamento público do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, eu sempre falo para algumas pessoas, saiu o edital, vá participar, porque essas entidades estão inscritas no conselho e não vai ter impedimento para que seja
né, selecionado para que, né, porventura você apresentou todos os protocolos, todos os documentos, e você poderá ser selecionado para ter, né, a parceria, o recurso do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é um recurso federal e que vocês poderão estar atuando através dessa parceria e, assim, tendo recurso para desenvolver essas atividades. É importante, é muito importante. Então, eu trago aqui, mais uma vez, que vocês estejam inscritos nos conselhos, tá? É importante vocês estarem inscritos no conselho, principalmente de assistência social, porque a gente está falando do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que tem um recurso federal que vem de fundo a fundo, mas que vem também do Estado para o município, e aí vocês terão como atuar. Então, como é do governo federal, que subsidia isso de fundo a fundo, é importante estar inscrito. Pode passar. Jace. Oi? Jace. Oi. Deixa eu te explorar. Fala o que é fundo a fundo para o pessoal. Ah, beleza. Sim, sim, é importante. Que ainda estamos vivendo no passado, né? Daquela metodologia do passado. Então, assim, gente, o Fundo Federal, o Fundo, né, de Assistência Social, ele passa o recurso para o Fundo Estadual, porque existe, por exemplo, eu não sei se vocês têm participado das reuniões da CIB, as comissões intergestores bipartite, que é município, né? E aí vem o município e o estado, mas também nós temos o tripartite, que é governo federal, que é município e estado. Então, aquilo que é pactuado no plano de ação do estado com o município, que está lá na CIB, aí vem os recursos, por exemplo, aí vem o governo federal. O governo federal apresenta, por exemplo, todo ano, os conselhos de assistência social, eles aprovam um plano de ação. Esse plano de ação do município está inserido o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é subsidiado pelo governo federal. Então, ali está pactuado quanto que vai pagar por per capita, quando, inclusive, essas instituições estão cadastradas nos conselhos que fazem a parceria, que participam do chamamento público para obter o recurso para o serviço de convivência. Então, o fundo federal passa para o estadual e também para o município. Por isso que nós temos no município o Fundo Municipal de Assistência Social, que é o que transfere para a instituição aquele recurso que vem. Então, vocês têm o recurso, vocês têm o chamamento, então participem do chamamento, estejam aí com os documentos em dia, entregando todo ano os documentos nos conselhos, para que vocês estejam legalizados e possam participar dos chamamentos. É burocrático? É. Principalmente depois do marco regulatório, né? Que é a Lei 13.019 de 2014, que traz as questões, inclusive, sobre esse chamamento, sobre prestação de contas, tudo isso é importante, que, inclusive, Perla, é um momento de trazer também na Capemisa um outro momento sobre isso, sobre o marco, que eu sei que você já fez algumas outras, que eu acompanho um pouco a Capemisa, sobre, né, tudo que vocês têm trazido sobre marco regulatório, prestação de contas, é importante que essas instituições saibam de como participar de um chamamento público, que importância, a documentação para apresentar. Então, tudo isso a instituição tem que estar legalizada, tem que estar em dia. Então, observem que quando a gente fala que é importante vocês estarem inscritos no Conselho de Assistência, é justamente para isso, para que vocês tenham condições de participar do chamamento público. A irmã Lúcia mesmo, todo dia eu falo, irmã Lúcia, tem chamamento, participa do chamamento, que está mais próximo assim. Aqui no Conselho da Pessoa com Deficiência, ela faz parte também. Eu digo, irmã Lúcia, fique atenta, né? A assistência está abrindo, o idoso está abrindo, onde a senhora estiver, coloca aí, veja aí. Porque é importante que essas instituições estejam, né, participando, porque é muito difícil subsidiar sozinha. Então, fazendo a parceria, tendo esse dinheiro aí que vem do governo federal, uma época, no Conselho de Assistência, e a Perla sabe disso, que ela esteve lá como secretária executiva, a gente teve, na época, lá mais de 8.000 vagas de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, e poucas instituições estiveram apresentando e participando do chamamento na época. Quer dizer, tem vaga, tem dinheiro, tem recurso, e as instituições, às vezes, não participam. Então, é importante vocês participarem. Então, vamos lá, pode passar aí.
E uma outra perguntinha aí, né? Quando, né, gente? E aí, Perla colocou muito bem lá no card, né, de divulgação, onde, quando, né? O que é importante a gente saber? Quando ofertado em uma instituição pública, considera-se que o serviço de convivências e fortalecimento de vínculos é executado diretamente, porque ele está numa instituição pública. Agora, quando é operado por uma entidade de assistência social, ou seja, que não é uma instituição pública, é dito que o serviço de convivência é executado indiretamente. É isso que vocês fazem. Vocês fazem a parceria com a política de assistência, com a Secretaria de Assistência, vocês fazem parte do chamamento público e indiretamente você vai executar o serviço. E olha que é muito mais barato para o governo fazer através, ou executar através de vocês, instituições da sociedade civil. Por quê? Ele vai pagar por per capita para você executar o serviço. Aí o que acontece? Se a entidade observar que tem condição de ofertar esse serviço, conforme, aí vai fazer isso, gente, tá? Mas indiretamente vocês é que estão ofertando esses serviços hoje. Você pode observar aqui quantas entidades estão aí inscritas, quantas entidades estão ofertando serviço de convivência, tá? E aí vai executando para a sociedade e com a sociedade. Pode passar. Né? Então, assim, quanto ao horário de funcionamento, aí traz a resolução 109 de 2009, vai trazendo tudo isso que vocês vão observar aqui. Para criança de até 6 anos, as atividades podem ser realizadas em dias úteis, feriados ou finais de semana, diariamente ou em dias alternados. Os grupos devem ter atividades previamente planejadas em turnos de até 1 hora e 30 minutos por dia, para não se tornar tão cansativo, principalmente tratando-se de criança. Quando a gente quer fazer alguma atividade com criança, essas atividades ela tem que ser de uma forma que não canse essas crianças, mas que vocês estejam criando estratégia para desenvolver esse serviço de convivência com crianças, né? Mas para adolescente e jovens de 15 a 17 anos, essas atividades podem ser realizadas em dias úteis também, feriados, finais de semana, em torno de até 3 horas. Por quê? Porque os adolescentes já têm, embora eles são meio que impacientes, mas eles ficam um pouco mais envolvidos com as atividades, né? Um pouco mais envolvidos, então a gente tem que criar, por exemplo, uma oficina de judô, uma oficina de capoeira. Nossa, se você deixar aí a roda vai, ó, eles ficam horas a fio. E o objetivo disso é essa convivência, essa socialização entre os adolescentes. Os adolescentes hoje precisam se socializar, essa classe de pertença na convivência com os outros. E, inclusive, gente, tirando esses adolescentes da vulnerabilidade social e do risco que estão, né? Em algumas comunidades, a gente sabe que as instituições estão nas maiores comunidades que estão em vulnerabilidade, justamente com esse fim, né? Essa finalidade de tirar esses jovens, esses adolescentes, também crianças, né? No horário oposto da escola, esteja em uma atividade para que possa se socializar, mas também se sentir pertencente desse convívio, né? Com essa comunidade. Aí vamos dando um segmento aí, tá? Em relação a, principalmente, como atuar e onde há o horário de funcionamento. Pode passar. Então, os jovens de 18 a 29 anos, né? A gente falou dos adolescentes, agora vamos falar dos jovens, tá? Atividades em dias úteis, feriados, finais de semana e horários programados conforme demanda. Agora sim, existe eu digo até um entrave, porque a fiscalização do Conselho Municipal de Assistência Social, quando vai monitorar, ela não vai no final de semana, tá? Você pode ter até uma atividade no final de semana, mas você tem que ter também aquela atividade durante a semana. Porque essas atividades, elas não podem ser pontuais. Elas precisam ser de forma planejada e contínua. Não pode parar.
tá? Então, para adultos de 30 a 59 anos, as atividades, e já entrou também idoso, né? A própria tipificação já traz isso. Anos de atividade em dias úteis, feriados, finais de semana e horários programados conforme demanda. Para pessoas idosas, de acordo com a tipificação nacional de serviços socioassistenciais, que é a Resolução 109, que eu mencionei, né, anteriormente, as atividades poderão ser realizadas em dias úteis, feriados, finais de semana e horários programados, de acordo com a demanda existente no município. Então, você vai realizar essa atividade conforme a tua necessidade da tua instituição. Você tem voluntários que não vão poder estar durante a semana, coloca eles no final de semana, né, gente? Agora, entendendo que as mesmas atividades poderão estar acontecendo também durante a semana, por conta dessa fiscalização que ocorre dos conselhos e também o próprio monitoramento da Secretaria de Assistência quando você faz parceria, que você participa desses chamamentos. Eu fui numa instituição, inclusive, em conjunto, né, com outros conselhos, inclusive com a Secretaria de Assistência Social, para verificar uma atividade do serviço de convivência, porque essa instituição tinha sido selecionada e ela precisava observar que ela realmente tinha aquela atividade. Por isso que muitas vezes é reprovado, né, o chamamento, esse projeto, porque não tem atividade e coloca como que estivesse e não está atuando aquela atividade do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Olha o objetivo que a gente falou, né, anteriormente. E precisa existir isso, essa socialização. O objetivo não é só fazer por fazer, mas é estar vinculado exatamente a esse fortalecimento dessa comunidade, para que essa comunidade entenda que existe, né, essa classe de pertença, mas trazendo protagonismo social dessa comunidade. Não é aleatoriamente. Pode passar, Perla. Senão a gente não chega lá, né? Em 10 horas. E é uma coisa que é muito importante, correndo. Crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil ou dele retirados, eles constituem um público prioritário. Quando você viu que muitas crianças saíram das ruas e que estavam ali vendendo, né, estavam trabalhando, assim, eu inclusive faço parte do Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, junto com várias instituições, com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público, que a gente está trazendo isso, levando esse conhecimento também, como trabalhar com isso nas organizações, nas escolas. Então, se vocês quiserem também que o FETIPA, que é o Fórum Estadual do Trabalho Infantil, esteja nas instituições falando sobre isso, vocês podem mencionar que a gente também, né, faz essa parceria. Inclusive, a secretaria tem sua representação, as organizações também. Então, é prioritário esse público, atendimento no serviço de convivência. E é importante que eles estejam participando das atividades do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, porque é importante que eles estejam diariamente ali para sair do trabalho infantil, que eles estejam na escola e estejam em alguma instituição participando de algum grupo desse de fortalecimento de vínculos, sabe? Por isso que é importante também estar em parceria com o CRAS, porque o CRAS precisa conhecer a tua instituição, o CRAS precisa saber o que ele tem ali na região que ele pode encaminhar essa criança, né? Aí, por exemplo, o CRAS não vai saber se você não disser lá, ó, eu estou aqui, eu tenho essas vagas para o serviço de convivência, pode encaminhar as famílias, tá? O CRAS pode fazer isso junto com a instituição. Então, evitando essa reincidência do trabalho infantil, é importante que essas crianças estejam no horário oposto, porque muitas estão nas ruas vendendo, né? Pode passar aí, Perla. E aí vem a questão da articulação e interterritorialidade. Com relação entre serviço de convivência e serviço de proteção de atendimento integral à família, que é o PAIF, e que o PAIF é um serviço que exatamente é ofertado exclusivamente no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social. Então, o serviço de convivência, de fortalecimento de vínculos, ele tem um papel complementar ao trabalho social com famílias, quer dizer, ele vai complementar o que o CRAS faz. O CRAS faz acompanhamento da família, isso no âmbito da proteção integral dessa família. E essa família que ela é atendida no CRAS e é acompanhada no CRAS, ela pode estar nas instituições, como eu falei com vocês, para estarem participando das atividades que o CRAS não faz, que o CRAS não tem.
tá? Então, seria um complemento ao trabalho social, certo? E em conformidade com a previsão da NOBSUAS, tá? A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social, que vai falar acerca da criação de serviços socioassistenciais, com a previsão exatamente trazendo a questão geracional e intergeracional em que o eixo material seja a família. E a política de assistência social, ela preza pela matricialidade sociofamiliar. Quando a gente fala do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, está dizendo, vamos fortalecer o vínculo familiar para que ele não se rompa. E se caso se romper, a gente já tem que contar agora com o CREAS, tá? Com a proteção especial para proteger essa família. A gente previne e a gente, né? O CREAS vai lá, protege essa ruptura, esses vínculos, né? Que foram rompidos. Pode passar. Então, por essa razão, os usuários atendidos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, eles também podem ser acompanhados pelo PAIF no CRAS, tá? Porque o CRAS, ele vai avaliar a necessidade da sua participação em outras atividades. Vai observar que essa família pode estar inserida em alguma outra atividade que as organizações da sociedade civil naquele território que está ali ofertando pode encaminhar esses usuários. Então, independe dele estar lá na instituição e estar também no CRAS, sendo acompanhado, né, pelo PAIF, né, que é o único serviço que o CRAS desenvolve também. No CRAS, é o CRAS que desenvolve isso, tá? Então, vai ser acompanhado no CRAS com foco na própria família. Então, isso só vai fortalecer. Então, o serviço de convivência, ele vai acompanhar isso que o CRAS já faz, vai complementar o que o CRAS faz. Vai fortalecer muito mais essa família. Pode passar. E aí, tem alguns temas que você pode trabalhar, tá? São os temas que a própria resolução traz, mas vocês podem também perguntar às famílias do que elas gostariam de ouvir para você trabalhar nas questões temáticas, é importante isso. Eu me recordo que a gente fazia isso no CRAS, perguntava às famílias quais temáticas que elas gostariam, né, de ouvir. A gente está trazendo nessas palestras socioeducativas, socioassistenciais, e nas instituições também, para a gente não estar impondo apenas o que a gente quer, mas o que a família precisa ouvir. E muitos traziam, gente, principalmente a questão da violência, né? E aí a gente tem alguns temas abordados, como sugestão, que é essa reflexão sobre essas questões presentes no território, a realidade sociocultural, a violência, inclusive, é uma coisa que está aí, né? Muito patente, temas transversais, porque muitas vezes as instituições não têm trabalhado nesses temas transversais. A exemplo disso, deficiência. O que temos falado sobre deficiência? Capacitismo e tantas outras coisas, né? É importante a inclusão, tá? São temas para estar trabalhando no serviço de convivência. A gente fala de esporte, lazer, cultura de paz, violação de direitos, trabalho infantil, vários aí que vocês podem trabalhar, igualdade de gênero, criança, adolescente, a violência intrafamiliar, a violência domiciliar, mas tem outras coisas que a gente pode abordar nessas, né, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. É importante trabalhar esses grupos. Pode passar. Então, o público do serviço de convivência, gente, a gente mencionou lá atrás um pouquinho a idade, como que pode trabalhar tal, aqui qual é o público-alvo, com quem, Jaciara, eu posso trabalhar no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. A própria resolução, que é a tipificação dos serviços socioassistenciais, a 109 de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social, ela mostra lá, ela traz para nós que crianças até 6 anos em especial, crianças com deficiência, com prioridade para os benefícios, inclusive, né? Quem são beneficiários, por exemplo, do BPC, benefício de prestação continuada, crianças cujas famílias são beneficiárias do programa de transferência de renda, hoje é o Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, crianças encaminhadas
pelo Serviço de Proteção Social Especial, o CREAS pode encaminhar para suas instituições, para incluir essas crianças nas vagas que você tem, das atividades que você desenvolve no serviço de convivência. Inclusive, nós temos aqui, como exemplo, que a gente conhece, né, de perto, lá, Fabiano de Cristo tem um trabalho muito bom de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que inclui as famílias ali do subúrbio, né, da abrangência também do CRAS ali. Então, vocês observam que eles trabalham com as famílias, tem a questão da visita técnica também da equipe da instituição. Quando essas crianças e adolescentes não estão indo, existe também, não é, essa busca ativa. É importante isso. Tem outras instituições também que desenvolvem serviço de convivência, como a OAF, que também está no outro território ali da Liberdade, enfim. São, eu digo essas porque me vem logo assim a memória, que a gente sabe que tem, né, um trabalho, mas tem outras que desenvolvem também o serviço de convivência, a ideia, tantas outras por aí. Tem capoeira, tem judô, tem palestras socioeducativas, tem a questão da matricialidade sociofamiliar envolvida em tudo que desenvolve. Então, é importante esse público-alvo, tá? Então, crianças que vivenciam situações de fragilização de vínculos. É esse o público-alvo. A gente tem que procurar pessoas que estão em vulnerabilidade social. Quem não está no perfil não precisa, né? Então, vamos procurar as pessoas que estão em vulnerabilidade e risco social. Pode passar, Perlinha. E aí vem também os adolescentes que nós mencionamos anteriormente, tá? Só dando uma pincelada aqui para vocês entenderem que de 15 a 17 anos, adolescentes que estão também, né, do Programa de Reeducação do Trabalho Infantil. Antes existia o PET, que trabalhava exatamente com isso. Hoje não vê especificamente só o PET trabalhando, mas a gente trabalha agora através das instituições no serviço de convivência, trazendo esses adolescentes que estão, né, em risco, deixando a escola para estar no trabalho infantil, tem as crianças também. E aí vocês podem observar que o próprio o ECA, aquelas crianças também, os adolescentes que estão protegidos pelo ECA também, a gente precisa trazer para essas atividades. E os adolescentes com deficiência, em especial os que recebem benefício de prestação continuada. Pode passar a perninha. Aí vem também, eu já falei anteriormente, que jovens de 18 a 29 anos, e vocês têm uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, que é a 13 de 2014, que ela vai traçar, inclusive, sobre isso, vai rezar sobre isso, tá? Jovens pertencentes a famílias beneficiárias do Programa de Transferência de Renda, em situação de isolamento, de negligência, jovens fora da escola, tá? Com defasagem escolar superior a 2 anos, jovens em situação de acolhimento, jovens egressos do cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto. Ah, vou receber jovens assim na minha instituição? Vai. Senão, não adianta a gente estar querendo fortalecer vínculo, né, de pessoas que não estão em vulnerabilidade. É esse foco. A gente tem que entender que o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo não tem que pontuar quem é que eu vou trabalhar, mas quem é que a resolução traz e diz quem é que eu vou trabalhar. Porque no seu plano de trabalho, você coloca lá dizendo que está trabalhando com pessoas em vulnerabilidade social. E risco é ou não é? Então, se eu não tenho isso lá, esse público-alvo lá, então eu preciso melhorar e mudar essa história lá na nossa instituição. Jovens egressos vinculados a programas de combate à violência, que sofreram abuso, exploração sexual, envolvidos nessas atividades, sabe? Porque muitas crianças, jovens, adolescentes sofrem violência, né, sexual, principalmente na família. E é aí que entra, gente, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, para a gente observar também essas coisas, porque a própria equipe técnica que a gente tem lá vai fazer essa busca ativa e vai observar várias coisas e como trabalhar com eles essas temáticas. Pode passar, né? Que está acelerado já, 10 minutinhos, 12. Bem, eu já falei isso aqui, né? Os jovens egressos de medida de proteção, que está sobre a questão, inclusive, do Estatuto da Criança e Adolescente, jovens em situação de rua, pessoas idosas, convivência de isolamento. E aí é importante, porque aquelas idosos que estão em isolamento, que estão lá também acolhidas nas instituições de longa permanência, porque tem instituição de longa permanência que só acolhe os idosos e não fazem nada mais.
não faz uma atividade com o idoso. Você chega para fazer uma visita numa instituição dessa, você tem que idoso está lá jogado, que idoso está lá de qualquer jeito, tem pessoas idosas com deficiência, que tanto mental, física e outras, que apenas estão lá. Então, é um momento de poder levar o serviço de convivência para essas instituições, porque esses idosos estão também, né, numa ausência de acesso, de oportunidade, de convívio familiar, porque muitos não têm referência familiar, muitos ali, e comunitário. Então, assim, eu me lembro do Lar Harmonia, que a gente foi fazer uma visita lá, tem um trabalho muito bom também, que atende os idosos que são acompanhados no CRAS. Entenderam? Então, eles vão para lá, para o serviço de convivência que o Lar Harmonia oferta, e eles vêm para cá, passam o dia e vai. Ó, o centro-dia aí, gente. O serviço de convivência está aí. Então, são coisas que a gente tem que estar criando estratégia nas nossas organizações. E aí, vamos lá, pode passar aí, Perninha. É importante a gente ver e observar quem é que pode estar e quem é o público-alvo que a gente vai atender. A equipe técnica, gente, de referência do serviço de convivência, fortalecimento de vínculos e suas atribuições, por sua vez, é constituída por um técnico de nível superior, né? Antes era o CRAS, porque ia lá, o assistente social não pode sair do CRAS para ir para a sua instituição. Mas você hoje já tem alguém na sua instituição, está lá com termo de voluntariado, ou uma cooperação técnica, ou contratado pela CLT na sua instituição. Você pode fazer parceria com o CRAS para trazer também outras temáticas, trabalhar, porque também o técnico de referência do CRAS pode estar lá dando um suporte para vocês. Outro profissional que integra essa equipe, né, que é o psicólogo, é importante, o assistente social e psicólogo, fazerem parte da equipe do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo na tua instituição. Aí você fala, poxa, Jacera, mas eu não tenho condição de pagar um psicólogo, um assistente social. Faz um termo de cooperação técnica, paga a hora dele como assessoria técnica, como o próprio Cefes traz, quem é bacharel ganha por hora tal valor, quem é especialista, quem é doutor, quem é mestre. Então, faz alguma coisa, né? Bota lá um termo de voluntariado dessa pessoa, mas depois faça a parceria para você pagar esse profissional para estar lá com vocês. Porque quando vocês fazem parte e conseguem estar lá e receber do governo federal, aí vocês podem pagar o profissional. Passa aí, Perlinha, porque o negócio está chegando, são 8 minutinhos e a gente está... Ai, já acabou? Enfim. Então, gente, aí eu deixo aí para vocês, né, os meus contatos, se tiverem alguma dúvida. 852-925, tem o meu Instagram, vocês podem me seguir lá, meu Face. E eu quero, a princípio, né, dizer que eu estou à disposição. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estou aqui. Ah, que ótimo, que ótimo. Estou vendo aí um monte de gente conhecida, né? Que bom que a gente não tinha se falado antes. Quero agradecer a Jace e destacar, né, esses pontos importantes que foram citados por Jace aqui nessa manhã, que é a questão, né, dos objetivos, né? Eu reúno as pessoas para quê mesmo na minha instituição? Acho que muitas coisas que já se falou aqui vai trazendo assim as nossas reflexões. Eu reúno pessoas para quê na minha instituição? Para conversar? Para jogar bola? Pode ser para tudo isso, mas precisa ser estabelecido um objetivo, né? E bem claro para a equipe técnica e para os usuários do serviço. Então, eu acho que a gente perde um pouco hoje por conta do tempo, mas que a gente pode se debruçar bem mais, né, de um outro momento com as instituições, e aí a gente precisa que vocês passem o feedback para a gente, principalmente o público, né? Porque se você for falar de adolescente, vai ser uma manhã ou um dia, né, Jaci? Das especificidades de cada público, né? Mas eu acho que contribui muito, né? São muitas coisas para a gente estar questionando e trazendo aqui hoje. A questão da relação do CRAS com as instituições, como que os CRAS estão realmente se comportando em relação às instituições. Há esse apoio, como preconiza a legislação, né? Há realmente essa interlocução, então a gente precisa realmente refletir muitas coisas. E as instituições que estão aqui, que podem, de repente, trazer um feedback para a gente tem alguns minutinhos aí para a gente trazer esse finalzinho, tá? A gente pode passar aí 5 minutinhos, que foi os 5 minutos que eu não consegui fazer a gravação.
Então, eu vou deixar aberto para as instituições quiserem contribuir ou quiserem colocar alguma situação, eu vou estar aqui anotando para que a gente possa estar compartilhando com vocês um outro momento. Jennifer, pode falar, Jennifer. Bom dia, estão me escutando? Sim. Sim. Eu tenho uma dúvida em relação aos responsáveis por esses grupos do serviço de convivência e fortalecimento, como é o caso do educador social ou orientador social. Eu vejo que eles são de nível médio, não é isso? Não é necessariamente ser nível superior. E aí eu fico preocupada em relação a isso. Eu estou aqui no Jardim das Oliveiras, eu estou no cargo de educadora social. Porém, eu tenho formação em serviço social. Mas se eles quisessem contratar um de nível médio, estaria capacitado para estar atuando? Pode responder, Perla? Pode sim, Jássio. A resolução diz que seria um educador social para coordenar. A gente já pensa agora também no assistente social, porque o assistente social, para observar as outras questões existentes ali, tá? Então, assim, a equipe técnica, ela é formada de nível superior, mas também nós temos o educador social de ensino médio, não tem problema nenhum. Mas para que você possa coordenar, é importante que você tenha um assistente social na equipe, tá? Porque a própria resolução fala que tem que ser alguém de nível superior, tá? Agora, o educador social, como é para as atividades que você tem para desenvolver com o grupo, não tem problema. Essas atividades, uma oficina, por exemplo, você vai ensinar artesanato, você vai ensinar capoeira, não precisa ser um mestre, pode ser um professor que o mestre colocou ali. O judô, por exemplo, pode ser ensino médio, não tem problema nenhum. Mas para você coordenar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, como hoje nós não temos o assistente social do CRAS que vai estar lá coordenando, é importante que você tenha na sua equipe um assistente social, né, que é de nível superior, inclusive você acaba de dizer que é formado em serviço social, é importante que você coordene o serviço de convivência. Entretanto, você pode ter os educadores sociais, os monitores do ensino médio, isso não impede, tá? Mas vamos seguir exatamente como diz a resolução. Essa equipe, ela é formada de assistente social, de psicólogo e outros, mas vocês podem ter também os monitores para as atividades que desenvolvem. Obrigada. Nada. Seu Caio falou e Eliana Sanches, né? Eliana, Jace, lembra dela, né, do MAP? Ah, que massa! Ela está sempre conosco. Mas se alguém estiver fazendo algum print aí, depois manda para mim, tá? Para a gente publicar aí a nossa reunião. Eu não estou conseguindo fazer. Pode falar, seu Caio. Do Grupo Siloé. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Caio. Jássio, parabenizar a Capemisa e todos vocês que estão participando desse percurso, que é de extrema importância para nós que trabalhamos também com o vínculo familiar. É muito bom. Agora, eu quero salientar, Dona Perla acabou de dar aí as palavras em relação da participação do CRAS juntamente com as instituições do bairro. O que nós observamos é que os profissionais, quando vocês falam do CRAS, vocês falam no conteúdo, tanto do recurso humano como a própria instituição. Aí eu tenho uma pequena ressalva da seguinte maneira: os recursos humanos existentes no CRAS, eles não estão conseguindo concluir as demandas deles. É muita coisa que vai surgindo a cada dia que passa, muitas famílias inseridas dentro de um território, e que muitas vezes os recursos humanos não têm a possibilidade de dar uma atenção melhor, mais de qualidade, às instituições parceiras, devido à falta de profissionais dentro do CRAS. Então, o que nós observamos é que é preciso que o segmento do sistema público possa fortalecer o CRAS em recursos humanos e insumos para que eles possam dar um melhor atendimento para fazer essa parceria com as nossas instituições. Mas os profissionais que estão lá
trabalham com seriedade, se esforçando, se desdobrando, trabalhando até mais do que o necessário para tentar dar o vencimento. Esse é o que nós podemos contribuir e deixar claro que é preciso que o sistema público precise melhorar e fortalecer o CRAS para que possa fortalecer esse vínculo familiar dessa comunidade. Obrigado, bom dia. Estamos aí para contribuir. Caio, prazer ter você aqui, né? Me lembro muito bem quando você nasceu lá no CMAS. Hein, Perla? Eu fiz a visita, tive a honra de fazer a visita. Foi. De então, assim, de Eliana, do MAP. E falta mesmo profissional, porque a equipe mínima do CRAS tem que ser 2 assistentes sociais, às vezes só tem um, né? E agora que alguns do concurso são 30 horas, outros 20 horas, é porque saiu da saúde e veio para cá, para assistência, enfim. É uma deficiência que a gente precisa estar buscando e eles não têm que ficar na instituição fazendo o trabalho da instituição. Eles vão dar um apoio, um suporte quando você precisar, principalmente para monitorar e dar essas palestras que vocês precisarem. Mas eles não têm que ficar na instituição, beleza? É isso aí, Caio. Vamos lá. Eliana, Jennifer, você ainda quer falar? Porque deixou a mãozinha em pé. Tá bom. Eliana, pode falar, querida. Bora, Elissa, só tem 1 minuto, né, Perla? Um pouquinho a mais, porque eu não consegui gravar no início. Graças então, a Deus. tem 15 minutinhos aí. Graças a Deus. Acho que ela caiu, será? Não. Eliana, abre o seu áudio, Eliana. Seu microfone. Eliana, a gente não está te escutando porque o seu microfone está desligado. Eu percebo que você está falando, mas a gente não consegue te escutar. Clica no microfonezinho aí. Não está dando para escutar ela, não, viu? Eu acho que ela não está conseguindo conectar o microfone. Eliana, tenta ver o microfone. Está desligado, tá para a gente aqui desligado. Aí eu não consigo abrir o microfone dela. Bom, gente, se a Eliana conseguir, né, aí a gente dá a oportunidade para ela, mas eu já quero muitíssimo agradecer. Esse momento enriquece, a gente consegue captar muitas informações, né, importantes. Estamos nesse momento que ainda as reuniões estão sendo online, e também a gente tem um pouco de dificuldade, né, em passar um tempo melhor de aprendizado, mas outros momentos virão, e eu queria que vocês, né, que têm a oportunidade, eu vou colocar aqui o meu celular no chat, porque caso alguém queira falar comigo e não tenha, pode me ligar para a gente entender, na verdade, qual é a demanda que a gente possa fazer o próximo percurso, né? De repente, a gente pode trabalhar o serviço de convivência apenas com idosos, né? E aí a gente vai ter muita coisa para trabalhar. Pessoa com deficiência, jovens, adolescentes, né? Acho que a gente pode melhorar isso bastante. Que alguém falou aqui alguma coisa, só um minutinho para eu ver. Tá, beleza. Meu celular tá aí, que é 987-2699. A Maria Lúcia está entrando novamente aqui. Então, é isso. Eu vou precisar finalizar por conta da limitação de tempo, mas, mais uma vez, agradecer. E se vocês puderem aparecer aí na telinha para a gente fazer um print rapidinho, eu fico grata. Se as telas puderem
Abrir, tirar foto e manda para mim, viu, Perla? Sim, eu já postei, inclusive, uma nossa aí, viu? Obrigada, gente. Deixa eu só abrir aqui para a gente... Tá, deixa eu só eu... Eu não estou conseguindo aqui pegar. Se alguém puder pegar uma tela melhor, porque a minha não está aparecendo muitas pessoas, não. Eu estou vendo que, se Letícia puder, pega aí, Letícia, para mim, te agradeço. Peguei, Eu particularmente, não estou conseguindo ver ninguém aqui, por exemplo. Eu estou vendo. Eu estou vendo só, na verdade, seu Caio e... Aqui no computador eu vejo Caio e Jássio. E aqui no celular eu vejo mais pessoas. Se Letícia consegue tirar aí. Vou falar 1, 2, 3 e já, e todo mundo ri, hein? Para sair bonito na foto, hein? 1, 2, 3 e já. Ótimo. Gente, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada à equipe da Capemisa, muito obrigada a Jaci, às pessoas, nossos convidados, né? Pessoas de todo o Brasil estão aqui. A gente não pôde fazer a apresentação por conta do tempo, mas isso vai melhorar, tá bom? Obrigadão. Espero vocês na próxima. Nós temos mais 2 percursos formativos super interessantes que estarão acontecendo nas próximas semanas pela Capemisa. Já quero te convidar. Filantropia Premiável. Vai lá no Instagram da Capemisa, dá uma olhada e curte também, tá? É muito importante que você possa entender esse processo e também sobre elaboração de projetos. São 2 pontos que vai ser bem trabalhado e eu espero vocês lá, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima semana. Obrigada, gente.